Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje vai ser dentro de uma Flak Tower alemã da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá! Quando você vê assim uma propaganda bacana, iluminada como essa, você pensa, estou chegando num belo hotel. Realmente aqui é um hotel, mas olhem só. É a Flak Tower em Hamburgo, uma das duas torres de artilharia antiaérea que os alemães tinham durante a Segunda Guerra Mundial. Esta foi totalmente transformada para o uso comercial. Então lá dentro tem lojas, tem um hotel recém-inaugurado. Vocês podem ver que o estacionamento aqui de bicicleta, por exemplo, está todo novinho. E assim a vida vai superando e adaptando as coisas relacionadas à Segunda Guerra Mundial. Foi um belo uso, né, de uma Flak Tower. Lembre-se, aqui estavam instalados artilharia antiaérea pesada, canhões de 88, metralhadoras antiaéreas. E embaixo das plataformas ficavam os abrigos antiaéreos, onde a população de Hamburgo se escondia durante os ataques que a cidade sofreu. Uma testemunha da história que hoje sobrevive com outro uso. Após o ataque da Royal Air Force a Berlim em 1940, Adolf Hitler ordenou a construção de 3 enormes torres antiaéreas para defender a capital de ataques dos inimigos. Cada torre tinha uma instalação de radar que podia ser retraída para uma espessa cúpula de concreto e eram muito bem armadas. Hitler se interessou pelo projeto das torres e fez até alguns desenhos, ele mesmo. As torres foram construídas em 6 meses. Com paredes de concreto de até 3,5 metros de espessura, seus projetistas a consideravam invulneráveis ao ataque dos bombardeiros pesados da Royal Air Force no momento de sua construção. Ou seja, naquele momento eram indestrutíveis. Os armamentos nas torres eram capazes de sustentar uma taxa de tiros de 8.000 tiros por minuto de seus canhões, com um alcance de até 14 quilômetros de distância em um campo de fogo de 360 graus. No entanto, apenas os canhões Flak de 128 milímetros tinham um alcance efetivo para defesa contra os bombardeiros pesados da Força Aérea Inglesa e Americana. 3 torres instaladas nos arredores de Berlim criaram um triângulo de fogo antiaéreo que cobria todo o centro da cidade. Esse mesmo tipo de torre foi instalado em outras cidades como Hamburgo e Viena. Mário, você já tinha visto uma Flak Tower? Não, realmente é assustador o tamanho bloco de concreto que hoje, inclusive aproveitando para habitar, sim, botar pessoas dentro. Uma testemunha, né, um sobrevivente, vamos dizer, o prédio é um sobrevivente do que Hamburgo sofreu de bombardeio. Né? Nossa, maravilhado. Mariano, realmente eu não esperava estar tendo essa oportunidade de ver tudo isso. É um pedaço da história, né? Obrigado, cara. As torres antiaéreas também foram projetadas com a ideia de se usar os bunkers como abrigo civil, com espaço para 10.000 civis e um hospital em seu interior. Durante a Batalha de Berlim, 30.000 berlinenses refugiaram-se na torre do zoológico durante a batalha. Estas torres, tal como as fortalezas dos castelos medievais, eram alguns dos locais mais seguros numa cidade disputada, e por isso as torres antiaéreas foram alguns dos últimos locais a render-se ao Exército Vermelho na ocupação de Berlim, sendo eventualmente forçadas a capitular à medida em que os suprimentos no interior da torre diminuíam. O Altair
nunca tinha visto uma Flak Tower, né, Otávio? Não, realmente eu nunca tinha visto. Já tinha visto alguma coisa na televisão, em livros e tal, mas ver pessoalmente realmente é algo emocionante. E o que é importante, que eu acho que acabaram utilizando assim para fazer moradias e área comercial, tiveram aproveitamento, que com certeza deve ter custado muito mais barato fazer a reforma para usar como moradia do que desmontar uma coisa dessa de concreto, né? Impressiona de perto. Não, impressionante. Realmente é uma coisa imponente, assim, sabe? Isso realmente deixa a gente impressionado ver essa construção toda. Valeu a paradinha. Valeu a paradinha. No final da guerra, o exército alemão sofria de falta de pessoal, e assim, jovens adolescentes da juventude hitlerista ajudaram a operar a artilharia no topo das torres antiaéreas. Os nazistas também usaram as torres antiaéreas como local de armazenamento da arte preciosa e artefatos de museus. Muitos desses objetos preciosos, como o busto de Nefertiti e o altar de Pérgamo, sobreviveram intactos à Segunda Guerra Mundial, dentro das torres antiaéreas. Os bombardeiros aliados evitavam estas torres, tanto quanto fosse possível. Se você sobrevoasse uma delas, teria uma boa chance de ser abatido. Durante a Batalha de Berlim, em abril de 1945, a artilharia pesada soviética não conseguiu romper as paredes das torres antiaéreas. Depois de sofrerem pesadas baixas, os soviéticos aplicaram então uma tática diferente. Simplesmente esperaram que os defensores ficassem sem comida e água e se rendessem. À medida em que a Segunda Guerra Mundial se aproximava do fim, o exército soviético iniciou seu avanço sobre Berlim. Os nazistas, com suas fileiras esgotadas, suprimentos cada vez mais escassos e a moral abalada após o suicídio de seu líder, não estavam em boa forma. Mesmo assim, eles tinham algumas coisas a seu favor, e uma delas era o Flakturm Tiergarten, conhecido como a Torre do Zoológico. Equivalente a um prédio de 3 andares, feita de concreto armado, a Torre do Zoológico tinha armas antiaéreas nos telhados e um hospital com 85 leitos no 3º andar, protegidos por um total de 8 metros de concreto nas laterais da torre. Em plena capacidade, essa torre acomodava até 350 soldados e 15 mil pessoas. Ronaldo, você já tinha lido algo sobre as Flak Towers? Li, mas já faz tempo, mas não Sim. imaginava, assim, na leitura a gente não tem a ideia de como que era, né? Sim. Mas é fantástico, né? Que loucura. É uma arquitetura da destruição ou da construção, né? Porque hoje virou hotel. É hotel. Você ficaria hospedado num apartamento lá? Ó? Ficaria. Deve ser legal. À medida em que os soviéticos chegavam à cidade, os canhões antiaéreos da torre do zoológico apontavam para o solo e para os tanques do Exército Vermelho. E embora as condições na torre não fossem confortáveis, com pouco espaço para respirar ou água para beber, as suas defesas resistiram. Os canhões mantiveram os soviéticos afastados. Mas é lógico que uma torre fixa, com suprimentos escassos e alcance limitado, não podia fazer muito. Os soviéticos, por fim, permitiram que as tropas dentro da torre se rendessem, embora esse comando nazista tenha conseguido atrasar a capitulação da cidade ou da torre, até que eles se rendessem, permitindo que soldados alemães ainda conseguissem escapar de Berlim. Felipe, você que já andou o mundo todo, já tinha visto uma construção como essa? Não. Estou impressionado, né, com essa construção toda de concreto. Né? Foi feita no tempo da guerra, no regime nazista, para proteger essa cidade tão linda, né? Sim. Tentaram destruí-la e não conseguiram. E aí resolveram fazer um condomínio, né? Pronto, está resolvida a questão. Mas valeu a paradinha aqui. Muito. Alguns anos depois, em Berlim, já controlada pelos aliados, a Torre do Zoológico ficou dentro do espaço controlado pelos britânicos. E estes, lembrando-se de como a torre foi construída para frustrar os seus ataques, simplesmente explodiram-la. Para isso foram necessárias 3 tentativas com quantidades crescentes de dinamite. Por fim, 35 toneladas de dinamite conseguiram derrubar a
mitológica Torre do Zoológico. Como eles usaram muitos explosivos, simplesmente decidiram que não valia o esforço e deixaram as outras torres intactas, assim como outras torres que sobrevivem até hoje na Alemanha e na Áustria. Elas são uma lembrança assustadora das batalhas travadas nos céus da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Algumas destas torres encontraram uma nova finalidade, como aquário público, boate ou até alojamentos e apartamentos. Algumas ainda permanecem vazias, como um monumento que testemunha a estupidez da guerra. Tivemos a oportunidade de visitar uma destas torres em Hamburgo, hoje um local de moradia e em desenvolvimento. Hoje é um domingo na cidade de Hamburgo, na Alemanha, e o parque está lotado de pessoas, famílias se divertindo. E é engraçado que isso aconteça, porque onde há tanta vida, tanta alegria, existe bem do lado uma torre antiaérea, a chamada Flak Tower, da Segunda Guerra Mundial. Essa construção, que é um dos símbolos da engenharia dos alemães na Segunda Guerra Mundial, está de pé resistindo por 80 anos. Uma construção extremamente fortificada, de onde vocês podem observar as torres e os nichos onde as metralhadoras e os canhões antiaéreos ficavam. Uma construção tão forte, tão resistente, que hoje está sendo usada para moradias. Você observa a cobertura, você vai ver que existem apartamentos, inclusive com muito verde. E está tudo sendo bem reformado, mas os platôs, os nichos e a própria estrutura são facilmente reconhecíveis. Este foi um belo destino para a Flak Tower aqui de Hamburgo. E a gente fica até celebrando a vida aqui também no parque, junto com todos os alemães aqui da cidade, aos pés da Flak Tower. Essa é a ironia da história. A Flak Tower aqui de Hamburgo tem esse ar assim de alojamento estudantil, de república e também de comércio jovem e vibrante. Ou seja, a vida pulsa forte aqui dentro, que é muito bom. E hoje existe aqui dentro uma academia, uma escola, um estúdio de dança, um bar, ou seja, tudo foi completamente desfigurado, transformado. Mas algumas coisas a gente ainda observa como era antigamente. Os espaços grandes foram usados, por exemplo, para uma empresa que explora as escaladas. As escadas são exatamente as mesmas escadas que os soldados e a população usavam, porque além de ser também algo para proteção contra os ataques aéreos, também eram um abrigo antibombas. As paredes e o design são os mesmos. Aqui dentro você observa a prática do alpinismo indoor, escalada indoor, usando esse largo espaço da estrutura da Flak Tower. Aqui, por exemplo, existe uma academia de ginástica. Mais acima existem apartamentos, as pessoas moram na Flak Tower. São apartamentos, alguns ocupados desde a guerra, que depois foram transformados em moradias, e aqui você tem uma planta de como a Flak Tower está sendo usada hoje. Ela tem um plano contra incêndios, saídas de emergência, etc. Ela foi totalmente adaptada a estes novos tempos. E tem até, para quem mora lá para cima e pode usar, tem até o elevador. Nós só não iremos subir porque não temos a senha para poder utilizar o elevador e já estamos sendo intrusos aqui. Mas já deu para conhecer o interior da Flak Tower.
Imagine você uma construção de 80 anos que sobrevive a inúmeros bombardeios, a uma guerra e a um pós-guerra traumático, e até hoje está de pé. E está garbosa e até bonita, olhem para vocês verem, com o topo adaptado para o hotel. Essa Flak Tower de Hamburgo ficou diferente. É o passado e o presente juntos, e a vida humana superando a tragédia da guerra. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. E você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte!